Tudo bem, pessoal? Hoje eu estou aqui direto da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil para falar um pouco sobre riboflavina, né? A gente sabe que a riboflavina ela tem um efeito fundamental no crosslinking, né? Porque ela participa tanto como um fotoindutor, né? Promoção das ligações covalentes, né? Do colágeno da córnea, mas também tem um efeito de filtro, né? Então, a riboflavina protege as estruturas profundas dos nossos olhos, como o endotélio, o cristalino, a retina. Então, a penetração da riboflavina, né? A riboflavina é uma etapa, penetração dela é uma etapa fundamental no nosso procedimento, né? A gente deve conhecer muito bem as nossas soluções, qual riboflavina que a gente está utilizando, o comportamento dela na córnea, o tempo de penetração, qual a influência na paquimetria que ela exerce, enfim, são vários os fatores, né, que possibilitam a gente ter um resultado cirúrgico eficiente. Bom, então a riboflavina, né, é a vitamina B2, que é uma vitamina hidrossolúvel, ela é relativamente grande, tem dificuldade em penetrar no epitélio da córnea, né? Então, hoje em dia, a gente tem que trabalhar, né, quando a gente quer utilizar, né, fazer variações técnicas, uma delas, por exemplo, os tratamentos transepiteliais, né, o crosslinking Epion, né, a gente tem que modificar essa riboflavina. As modificações mais utilizadas são a adição, por exemplo, de benzalcônio, EDTA. A gente às vezes aumenta até a concentração da riboflavina, que o normal é 0,1 para 0,25%. Enfim, cuidado, né, com variações técnicas, tratamentos com epitélio, utilizando a mesma riboflavina que a gente usa, né, nos tratamentos convencionais. Bom, a riboflavina ela sofreu uma série de transformações e evoluções nos últimos anos. A riboflavina do protocolo clássico de Dresden, publicado em 2003, né, era uma riboflavina em destran a 20%, né, aplicada durante 30 minutos. Porém, a gente hoje já conhece muito bem essa riboflavina, que ela tem um efeito que nos preocupa durante o procedimento, que é o quê? O afinamento. Ela diminui a espessura da córnea durante o soaking, né, durante o tempo de impregnação dessa riboflavina, e também durante a aplicação da irradiação ultravioleta, do UVA. Então, o efeito oncótico do destran a 20%, ele afina a espessura da córnea, certo? Então, a gente deve levar isso em consideração. Quem utiliza esse tipo de riboflavina, né, tem que fazer, assim como todos os casos, mas tem que fazer de forma frequente durante o procedimento o quê? A paquimetria ultrassônica. Nos últimos anos, né, a riboflavina sofreu uma variação, né, uma transformação em relação à solução, né? A principal delas é o quê? Solução em hidroxipropilmetilcelulose, que é o metil, a metil que a gente usa aí no dia a dia, né? Então, a solução mais recente aí que a gente tem, né, da riboflavina, é a solução em riboflavina, né? Sempre a concentração da riboflavina para os protocolos mais convencionais, né, sem epitélio, é 0,1% de riboflavina, né, a concentração. O metilcelulose, né, a hidroxipropilmetilcelulose, com 1% de concentração, né? E essas soluções, elas têm um efeito protetor em relação à espessura da córnea durante o tempo de soaking. O que isso significa? Que quando a gente utiliza riboflavina, solução de riboflavina com hidroxipropilmetilcelulose, a espessura da córnea aumenta tanto durante o soaking, mas também durante a aplicação do UVA, né? Então isso confere o quê? Uma maior segurança para o nosso procedimento. Porque como qualquer procedimento cirúrgico, né, antes de querer melhorar esse paciente, a gente tem que o quê? Não prejudicar esse paciente. Então, quando a gente começa a fazer um procedimento e fica próximo do limite, né, que a gente preconiza, que é 400 micras sem epitélio, essa córnea, durante o procedimento, se a gente correr o risco dessa córnea não ter os 400 micras, corre o risco também da gente ter maior chance, né, do que de lesões nessa córnea, lesões endoteliais e também, né, enfim, cicatrizações anômalas, né, diferentes do que a gente espera. Então, o metilcelulose, né, a metilcelulose é uma solução que geralmente aumenta a espessura da córnea durante o soaking, né, e também durante o UVA, né? Então, isso confere uma maior segurança.
dentre as soluções que a gente tem em hidroxipropilmetilcelulose, a gente pode escolher as osmolaridades, que são 200, 300 ou 400 miliosmóis, né? E existe uma terceira opção também, além de destran, metil. A gente pode também pedir a solução sem metilcelulose, né? Sem o destran, que seria semelhante a uma solução em cloreto de sódio, né? Em NaCl, que quando a gente solicita no laboratório, a gente fala, eu quero uma solução de riboflavina 0,1%, sem metil e sem destran, certo? É uma terceira opção. A gente não utiliza tanto aqui no Brasil, mas fora do Brasil alguns protocolos utilizam esse tipo de solução, né? A gente sabe que existe uma tendência atual, né, para uma maior utilização da riboflavina em metilcelulose. No Brasil é a mais utilizada, no mundo também, né, tem muitos protocolos, muitos laboratórios, né, muitos grupos que utilizam esse tipo de riboflavina, que a gente pode solicitar então riboflavina 0,1%, em metilcelulose a 1%, e aí a gente escolhe a osmolaridade, que pode ser 200, 300 ou 400. Então, o que vai influenciar na nossa decisão? Qual osmolaridade a gente deve solicitar? Então, aqui, eu trago para vocês, né, um exemplo dessas 3 riboflavinas. Né? Quando a gente pede aqui as 3 riboflavinas, aqui tudo que eu vou mostrar é do laboratório, né, da iPharma. Lembrando que a iPharma é um laboratório que sempre participa, né, das inovações, dos estudos científicos. Eles são incentivadores e colaboradores, né, de muitos protocolos de pesquisas. Então a gente fica muito feliz com isso, né, que a ciência precisa, né, de apoiadores para a gente sempre andar, né, sempre a gente evoluir aí cientificamente, e a iPharma é um laboratório que sempre participa dos nossos projetos relacionados a crosslinking, né? Então vamos lá, a gente tem as 3, aqui eu vou mostrar uma apresentação em frasco ampola, que é sem conservante. Então quando a gente solicita, né, a gente vê aqui, ó, essa com frasco ampola em verde, aqui, ó, em 300 miliosmóis. Frasco ampola aqui, quando a gente tem a tampinha em amarelo, geralmente é de 400 miliosmóis. E aqui branquinho, né, a tampinha, seria em 200 miliosmóis. Né? Uma outra apresentação que a gente tem seria em colírio. Só que o frasco ampola não tem conservante, é para um paciente só. Né? O colírio vem um volume um pouco maior, ele vem 5 ml, e a gente consegue também pedir, né, nas 3 osmolaridades, tudo isso que eu estou falando em metilcelulose, a 1%. Né? Então a gente tem 200, 400 e 300 miliosmóis, geralmente vem 5 ml, já tem conservante, então a gente consegue alguns meses aqui de validade. E então, para quem quer ter aí uma maior quantidade para utilizar para mais de um paciente, mas tem que tomar muito cuidado com o tempo de validade com esse tipo de solução também, apesar dela ter conservante, né, quando a gente utiliza aqui nessa apresentação em colírio, né. E contrapartida, essa daqui abriu, né, frasco ampola utilizou, já joga fora ao final do procedimento. É muito mais tranquilo em relação à validade, esse tipo de coisa, mas é uma decisão, né, muito pessoal em relação a qual dessas solicitarem. Obviamente, elas funcionam de uma forma semelhante e ambas as apresentações são muito efetivas, né? Então, em relação às osmolaridades, né? Quando a gente tem uma córnea fina, que o ceratocone, né, que é o tipo de paciente que a gente mais faz crosslinking, é uma patologia que cursa com córnea fina. Então, a gente sempre anda do lado ali desse dilema, né? Qual solução solicitar? Então a gente sabe que o epitélio a gente considera em torno de 50 micra, né? Então a gente desconta os exames do pré-operatório nossa 50 micra para saber a espessura sem o epitélio. Por exemplo, eu fiz um pentacam de um paciente, veio lá, ponto mais fino, 420 micra. Né? Então eu já sei que mais ou menos após a desepitelização ela vai ter 370 micra. Obviamente que existem outros fatores, nem sempre é isso, porque o epitélio também, né, tem o efeito de Donut, ele pode mascarar um pouco o ceratocone, mas em geral, né, sem considerar essas variações da espessura do epitélio, que no ceratocone acontecem, né, a gente considera como 50 micra para fazer o nosso cálculo. Então, córneas que a gente fez o pré-operatório, né, que tem menos de 450 micra com o epitélio, ou seja, quando eu tirar o epitélio, essa córnea vai ter em torno menos de 400 micra. Então a gente tem que usar uma solução de riboflavina que aumente a espessura da córnea. Então a primeira opinião minha que eu sempre falo, né, assim, a gente já sabe que o metil ajuda a aumentar a espessura da córnea. Então a primeira coisa, eu vou escolher uma solução em metilcelulose.
Agora, a osmolaridade. Qual a osmolaridade que ajuda a aumentar a espessura dessa córnea? Uma osmolaridade menor, né? Então a gente solicita uma riboflavina em 200 miliosmóis, né? Porque a gente sabe que a osmolaridade do estroma da córnea é difícil de medir, tá? Mas uma medida indireta que a gente tem, a gente consegue naqueles artigos bem antigos de queimadura ocular, né? Que a osmolaridade do estroma da córnea é próximo de 400 miliosmóis, né? A da lágrima acima e do humor aquoso próximo dos fluidos corporais, aí próximo de 300, 320 miliosmóis, né? Então, quando a gente usa uma solução de riboflavina com 200 miliosmóis, a tendência é o quê? Essa córnea aumentar a espessura dela. Então, para córneas finas, a gente geralmente utiliza solução em metilcelulose com 200 miliosmóis. E quanto que aumenta? Não existe um valor fixo, né? Porque a gente está trabalhando com variações aí de espessuras de córnea, mas em geral os estudos mostram que a riboflavina hipoosmolar aumenta em torno de 20% da espessura da córnea, num soaking feito durante 20 minutos, mais ou menos, tá? Isso pode variar, é por isso que córnea fina, né, tem que fazer bastante paquimetria ultrassônica para a gente ter certeza que o efeito desejado foi realmente o que aconteceu, né? Não foi só um cálculo teórico. Então, a riboflavina hipoosmolar aumenta até 20%, às vezes 25% da espessura da córnea num soak de 20 minutos. Existem artigos que mostram, né, quando a gente faz um soaking maior de 30 minutos, que chegam até 30%, 35%, né, o aumento da espessura da córnea com riboflavina hipoosmolar, com 200 miliosmóis hipoosmolar em metilcelulose. Em relação a córneas finas, eu não gosto, né, é uma opinião pessoal, existe o tratamento com Destran, porém, solução hipoosmolar com Destran, para mim existe meio que são efeitos antagônicos, né, porque assim, eu quero aumentar a espessura da córnea, então a hipoosmolar, né, 200 miliosmóis vai me ajudar. Porém, se eu coloco Destran, eu já sei que o Destran tem a tendência a afinar a córnea. Então eu espero, quando eu utilizo uma riboflavina hipoosmolar em Destran, que o efeito da osmolaridade se sobreponha ao efeito oncótico do Destran. Mas nem sempre isso acontece. Então isso eu acho que acaba surgindo aí mais um fator, né, que pode dificultar aí o nosso resultado final. Então, uma outra solução que a gente pode pedir sempre, né, quando liga no laboratório, né, por exemplo, na iPharma, é o quê? Uma solução sem metilcelulose e sem Destran. Seria uma solução semelhante ao quê? A uma solução em cloreto de sódio, em NaCl. Então, você pode pedir uma riboflavina sem metil e sem Destran. Mas eu acho assim, né? Quando a gente vai utilizar em córnea fina, a gente já sabe que a metilcelulose tem um efeito protetor. Então, solicitem metil, né? Eu acho muito mais sensato. E para córneas finas, obviamente, com osmolaridade de 200 miliosmóis, certo? E para córneas com espessura, vamos dizer assim, né, compatíveis com o crosslinking, sem precisar utilizar modificações na osmolaridade, que seriam córneas com mais de 400 micras sem o epitélio. Bom, nesses casos, a gente tem duas soluções disponíveis, que é a 300 e 400 miliosmóis. Mas aí vem a dúvida, né? Mas por que 400 e 300? Será que 400 não vai afinar essa córnea? Teoricamente, pode a gente ter esse fator sim, mas a gente sabe, né, que o efeito da osmolaridade ele é menor do que o efeito da metilcelulose. Então, mesmo uma riboflavina com 400 miliosmóis não vai afinar essa córnea, não é o que acontece na prática, né? Eu testei bastante esse tipo de riboflavina, né, enfim, nos meus estudos, na minha tese, no meu doutorado, no meu pós-doutorado, e a gente vê que mesmo riboflavina com metilcelulose em 400 miliosmóis, ocorre um aumento da espessura da córnea discreto, tá? Bem semelhante ao de 300, né? Aumenta aí, enfim, pouco, né? Muito pouco, e a gente consegue fazer um tratamento efetivo. Mas por que existem, né, essas duas variações? Porque os primeiros artigos, né, publicados sobre crosslinking, há muitos anos atrás, eles utilizavam riboflavina com 400 miliosmóis. Né? Então, a riboflavina com 300 miliosmóis, né, foi uma evolução técnica, né, também que surgiu nos últimos anos. Então, hoje em dia, a gente sabe que utilizando as duas, ou 300 ou 400 miliosmóis para córneas com espessura acima de 400 micra sem epitélio,
têm os efeitos semelhantes, né? Geralmente elas aumentam um pouco a espessura da córnea. Obviamente que isso é um efeito esperado, então a gente deve fazer paquimetria ultrassônica durante o soaking, certo? Eu espero ter tirado aí algumas dúvidas sobre riboflavina. Tá bom, pessoal? Até mais, um abraço.